Fala galera, vamos falar hoje sobre suculentas. Como a gente sabe qual é o lugar ideal para cada suculenta? O vídeo de hoje é sobre isso. Vamos começar por uma queridinha que quase todo mundo conhece, é a orelha de Shrek. A orelha de Shrek ela pode se adaptar a um lugar que pega um sol da manhã ou do fim da tarde, ou até mesmo num ambiente que não pega muito sol, né? Como que a gente vai fazer para adaptar ela em um ambiente tipo de apartamento ou de área? O segredo está na rega. Sempre regra geral para toda planta ornamental. Sempre regar com água filtrada. O segredo da água filtrada é a filtragem do cloro. O cloro, para quem não sabe, ele é super maléfico para as plantas. Ele acaba aí queimando, né, ajudando a queimar a ponta das folhas. Quando você vê em casa uma rafis, uma palmeirinha rafis, como essa, com as pontas queimadas, geralmente foi a água da torneira. Então, na maioria das plantas, a água é fundamental, principalmente em casa, que o acesso que a gente tem é a água da torneira mesmo. Então, pega uma água do filtro, deixa no sol, busca uma forma de filtrar, pode ser até um filtro de barro mesmo, que essa filtragem vai salvar suas plantas. Então, vamos lá. Para suculentas ficarem, esse tipo de suculenta ficar num ambiente interno, com bastante luz, o ideal é deixar ele bem seco mesmo. Ah, Léo, quanto tempo? Vai depender um pouco do ambiente, se ele venta, se não venta, mas no geral a gente costuma deixar por volta aí de uma semana. Uma semana é o ideal para você voltar a molhar, a regar. Até 10 dias pode deixar, que não tem nenhum problema. Vamos falar aqui de outra classe de plantas, que são as echevérias. As echevérias, elas já são plantas que gostam do ambiente com sol mesmo, ou então muita claridade, mas alguma parte do dia elas vão precisar de sol. O que acontece se eu comprar minha echevéria bem bonita, na bandejinha, no pote 6, vou pegar aqui para vocês verem. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui uma bandejinha que tem muita coisa. O que acontece se eu comprar a minha suculenta pequenininha e deixar ela na sombra? Vai acontecer uma coisa que talvez a maioria das pessoas que tem ou já teve suculenta vai perceber, que é o estiolamento, que é quando a planta estica procurando luz. Esse aqui é um exemplo de uma suculenta estiolada, de uma suculenta que gosta de sol. Essa suculenta, por si só, ela já tem um pouco essa característica, mas isso aqui é para mostrar, ó, essa daqui, o que é um estiolamento. Estiolamento geralmente é quando a planta ela está nesse formato aqui, beleza? Então, só para a gente falar aí o mesmo idioma, quando falar de estiolamento vocês já sabem. Então, esse grupo de suculentas, rosetas, elas realmente precisam de sol. Pode ser até uma parte do dia, mas se elas ficarem num ambiente mais sombreado, elas realmente não vão se desenvolver assim tão bem. Ah, ela vai morrer? Talvez ela não morra, mas vai acontecer isso aqui que aconteceu com essas suculentas. Ela vai estiolar, beleza? Léo, e qual é a suculenta que eu posso colocar no meu apartamento? Aí vem a dica. Geralmente suculentas de folha bem escura, ou até mesmo aquelas suculentas que parecem babosa, aloe, né? Então eu vou mostrar algumas suculentas, não vou falar de nomes, realmente eu não sei o nome de todas, mas eu vou colocar aqui algumas que a gente já testou na sombra ou em ambiente de meia sombra, né, que a gente costuma falar, e elas foram muito bem. Vou mostrar elas aqui de uma por uma, sem falar o nome, mas para você entender a característica. O objetivo desse vídeo não é para falar sobre o nome específico de cada suculenta, o nome científico, o nome popular. É para você conseguir chegar na floricultura, no garden, no supermercado, aonde estiver vendendo, na loja de plantas,
aonde estiver vendendo suculenta, para você chegar e identificar, olha, essa suculenta eu acho que ela vai se adaptar lá no meu ambiente. Então, essa daqui, ó, você já percebe que tem a característica da cor verde escuro. Mais uma orelhinha de Shrek. Essas aqui no estilo aloe, parecendo babosas, né? Essas aqui também se adaptam muito bem. São suculentas, essa aqui é a Jade. São suculentas que vão se adaptar no ambiente de meia sombra. Então, isso aqui é o básico do mais importante assim para a gente, antes de comprar uma suculenta, a gente entender aonde que eu vou colocar minha suculenta. Ah, não, eu tenho um cantinho ali que é das minhas suculentas, que pega sol, qual suculenta eu posso colocar lá? Se você colocar essas suculentas aqui, né, mas realmente de ambiente interno, no sol elas vão queimar. Uma outra coisa que a gente tem que ficar bem atentos é, a maioria das plantas, elas vêm de um viveiro. A maioria das plantas vem de Olambra, na verdade, em São Paulo, a terra das plantas e das flores. Então ela sai de um ambiente super controlado, a sua orquídea, o seu antúrio, a sua suculenta, e a maioria das plantas vem de um ambiente super controlado, com climatização, uma estufa com iluminação ideal para o desenvolvimento delas. Dali, elas partem para o Brasil inteiro e às vezes até para outros países. Então essa suculenta sai de um viveiro, uma estufa com uma porcentagem lá, talvez 30%, e ela está num ambiente ideal para ela se desenvolver assim. E a gente compra essa suculenta no mercado, que já passou uma semana lá, já está talvez caindo alguma folha, traz para casa e molha todo dia com água da torneira e coloca na sombra. O que vai acontecer? Realmente não tem outra opção. Provavelmente ela vai morrer. Mas não é isso que a gente quer. A gente foi lá e comprou nossa suculenta, tão bonita, com aquela esperança, aquela expectativa, ela ficar bem grande e bonita. Eu comprei a minha Jade, pequenininha, e eu estou esperando que ela fique assim, né? Então, para isso, a gente tem que entender um pouquinho e conhecer pelo menos o básico. Qual é o lugar e qual é o cuidado. Adubação de suculenta. Geralmente a suculenta ela não tem uma exigência em adubação muito forte. No geral, a gente indica você utilizar nas suas hortas, nas suas ornamentais, um adubo composto orgânico chamado bocache. Por que o bocache? O bocache ele já tem macro e micronutrientes e também ele tem uma coisinha muito interessante, que ele não libera rápido. Ele vai liberando aos poucos seus nutrientes e ele é orgânico. Geralmente adubos NPKs ou adubos minerais, eles, se não forem usados da forma correta, eles podem queimar a planta. Então, o bocache ele acaba que ele é simples de utilizar. Potinhos pequenos, uma colherzinha no cantinho do vaso, quando você for molhando ele vai adubando. Potes maiores, uma colherzinha um pouquinho maior. Mas o objetivo do vídeo não é esse. Então, o principal para a gente identificar plantas que vão para o sol e vão ficar em área, meia sombra, é isso aí. Espero que o vídeo tenha ajudado. Nós vamos fazer outros vídeos com outros objetivos de suculentas, plantas ornamentais. No geral, se você gostou, segue a gente. Se ficou com alguma dúvida, manda nos comentários que com certeza eu vou responder. E fica aquela gratidão, compartilha para aquelas pessoas que você acha que realmente estão precisando dessa informação e obrigado. Até o próximo vídeo.